Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Gravando o vídeo, vamos lá falar um pouquinho sobre Copa Libertadores da América, duelo Corinthians versus Boca, que terminou empatado em 0-0. Acabei esquecendo de colocar os meus palpites sobre os jogos, somente dos clubes paulistas, mas já também não ficando em cima do muro, para mim o Corinthians venceria esse confronto por um placar de 1-0. E quase aconteceu isso se não fosse o Roger Guedes ter perdido um pênalti no final do primeiro tempo. Mas o empate acabou sendo justo, porque o Cássio trabalhou bastante, fez pelo menos umas quatro defesas importantes ao longo do jogo. E o Corinthians, por outro lado, chegou a criar, mostrou que realmente o que eu venho comentando para vocês em alguns vídeos vem trazendo uma certa evolução na forma de jogar. Hoje contou com o Willian, mas fez algumas triangulações. O Adson jogou muito bem os dois tempos também. O Mantuan só no primeiro tempo, o Piton no primeiro tempo também, junto com o Willian, criou algumas jogadas. O Juliano tentando participar para armar jogadas. Acho que o Juliano hoje merece ser titular no lugar do Renato Augusto. O Rony, que muita gente critica, hoje fez o arroz com feijão, não comprometeu, errou alguns passes, é verdade, mas não comprometeu. Acho que não é aquela pressão toda aqui em cima do jogador. Raul Gustavo, uma partidaça. João Vitor jogou bem, mas teve toda a questão de novamente hoje ele estava com os nervos à flor da pele, quase poder tomar uma expulsão. Corinthians novamente sofrendo com lesões, né? O Duqueiroz não jogou, a lista de lesões dos jogadores que não puderam atuar hoje foi grande, né? O Corinthians não teve o Michael, que está lesionado já faz algum tempo, não tem previsão de volta ainda. Mosquito com tendinite, Gil com lesão, Renato Augusto com desconforto, Du com a lesão que aconteceu também, a contratura no clássico com o Santos, e o Rafael Ramos também com desconforto, além do Cantinho suspenso. Então, isso impactou muito no Corinthians. O Vitor Pereira tentou mexer o mínimo possível. O Fagner saiu no final do primeiro tempo, nem voltou para a segunda etapa. Entrou com o Bruno Mendes, que não comprometeu, entrou como lateral direito e até tentou se apoiar, foi para cima. Conseguiu controlar o jogo. Depois ele acabou terminando. O Corinthians acabou tendo o Fábio Santos entrando no lugar do Willian, com o Piton virando ponta. O João Pedro entrando novamente. O João Pedro que não fica no Corinthians, né? Para tentar. Na emergência, porque o Vitor Pereira não quis colocar a molecada, acho que fez certo, né? Você tinha Biro, Matheus Araújo, Giovani, muita molecada para encarar um Boca Juniors. Se queimar, de repente, um jogador num duelo desse é muito complicado. Arbitragem meio estranha no segundo tempo, errando alguns lances, marcando algumas faltas, invertendo algumas laterais, tudo, mas nada para falar que o Corinthians foi roubado e nem também que o Boca foi prejudicado. Acho que a penalidade em cima do Corinthians acho que foi. Depois teve um lance que na transmissão da TV também falaram que foi um pênalti em cima do Adson no segundo tempo. Tenho minhas dúvidas, mas vamos aí também pela opinião da arbitragem, mas o empate acabou sendo justo. Então a decisão fica em aberto. O Corinthians segue sem perder para o Boca Juniors aqui como mandante, né? Em todo o histórico de partidas, o Corinthians nunca foi derrotado pro Boca, que também vem tendo problemas, né? A equipe argentina não consegue vencer os times do Brasil aqui já faz algum tempo. E a decisão fica pro jogo de volta, que aí tem um lado que a gente pode lembrar. Na fase de grupos, o Corinthians foi até a Bomboneira, empatou em 1-1 depois de ter saído na frente, sofreu o empate e teve o Cantillo expulso, né? Então, que acabou, então o Corinthians segurou o empate, que foi importantíssimo para a classificação. Não temos o gol qualificado, então o Corinthians precisa, para avançar na próxima fase, não tem para onde correr. Corinthians ou Boca precisam vencer no tempo normal, empate leva a decisão para as penalidades. Então o Corinthians precisa ter os nervos no lugar, e eu acho que esse time, com exceção de alguns garotos, acho que principalmente na zaga tem a questão do João Vitor e o Raul Gustavo também me preocupa nesse sentido, é manter os nervos no lugar, procurar jogar bola, e o mais importante também é saber quem que o Vitor Pereira vai poder contar para esse duelo. Pro Brasileirão no final de semana, provavelmente vai ser um time completamente reserva. O Vitor Pereira vai precisar poupar jogador, porque ele precisa colocar a força máxima para você. Precisa colocar o que ele tiver de melhor disponível no elenco para jogar na Bomboneira na próxima terça-feira. Então, o Brasileirão, por mais que o Corinthians esteja bem assim na segunda posição, se aproximando do Palmeiras, né, na cola do Palmeiras, com chances reais de estar encostando nas próximas rodadas, tem que abdicar, tem que ir com o que tiver de melhor. Então, qualquer jogador que tiver um mínimo possibilidade de lesão
descanso, foco para terça-feira e vamos ver o que acontece lá na Bombonera. Hoje, o jogo, assim, analisando agora um pouquinho, né, a questão do... Hoje aconteceram alguns lances de novo que mostram porque o Corinthians precisa de um centroavante, né? O William jogou muito bem, para mim foi um dos melhores, só que na finalização teve o Juliano e o Adson, eles acabaram pecando em algumas finalizações. E o Roger Guedes, né, que acabou sendo vaiado para mim de forma injusta pela torcida, não jogou bem, não fez uma grande partida, não teve tantas chances, mas foi muito vaiado por conta do pênalti, que poderia ter deixado o time em vantagem. Inclusive o Corinthians sentiu um pouco, né? O Corinthians parou de jogar, deu aquela pregada quando o psicológico pesou. Tanto que foi bom acabar o primeiro tempo, porque o Corinthians desandou depois que o Roger Guedes perdeu o pênalti, que bateu muito mal, isso é fato. Ele cantou onde ele ia chutar, o goleiro do Boca fez uma defesa, até teve os méritos, mas também tem a questão do batedor, que foi mal no lance e acabou evitando que um lance que poderia, um gol que poderia ter mudado totalmente o ritmo do jogo. Corinthians terminando o primeiro tempo em vantagem, o Boca a gente viria para cima, o Boca já veio para cima no segundo tempo, já abriu um pouco mais, até porque como o Fagner não voltou, colocou o Bruno Mendes, teve aquela perspectiva de você ter espaços para jogar. Mas vamos lá, então afinal tá, a vaga para as quartas de final nesse duelo Brasil-Argentina está em aberto. A grande questão, as grandes dúvidas é saber, mais do que parte tática, mais do que técnica, é saber quem que o Vitor Pereira vai poder escalar para o duelo da próxima terça-feira na Bombonera. Beleza, galera? Abraços!